Evangelho, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Timóteo e São Tito, bispos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Timóteo e São Tito, bispos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 10º capítulo do Evangelho de São Lucas e nos dá a grande alegria de hoje celebrarmos a memória desses dois grandes colaboradores de São Paulo apóstolo, Timóteo e Tito, os dois sucessores, poderemos assim dizer, dos apóstolos na sequência histórica da tradição cristã. Na Sagrada Escritura nós temos 2 cartas de São Paulo destinadas a Timóteo e uma carta destinada a Tito. Essas 3 cartas, no seu conjunto, formam uma tríade de escritos pastorais de grande relevância da parte do apóstolo São Paulo na instrução das igrejas. Com uma amabilidade muito particular, São Paulo fala com Tito, fala de Tito, fala a Timóteo e, ao mesmo tempo, nos fala a respeito de Timóteo. Timóteo veio de uma tradição hebraica, uma família que tinha uma raiz judaica. Paulo cuidou do anúncio do Evangelho para sua mãe e sua avó e teve alegria, por isso considerava Timóteo como um filho, porque o introduziu na fé e o instruiu no caminho de santidade. Tito foi um grande colaborador das missões de São Paulo e, em muitos momentos, trouxe a São Paulo uma grande consolação em situações difíceis, especialmente com a comunidade de Corinto, como um grande mediador no diálogo. Esses 2 grandes bispos da Igreja nos dão um testemunho inequívoco de amabilidade e zelo pelo rebanho do Senhor, de prontidão e entrega, como o Evangelho de hoje nos fala. Podemos dizer com todas as palavras e com muita segurança que Timóteo e Tito, meus irmãos, viveram o mandato do Rogate, que hoje a Santa Liturgia nos reserva para celebrar a memória desses 2 grandes bispos da Igreja. Quando o Evangelho nos diz: o Senhor designou 72 e segue.
e os mandou à sua frente, de cidade em cidade, de lugar em lugar, onde ele mesmo deveria ir. Aqueles que vão em nome do Senhor, pelos caminhos do Senhor, precedem o Senhor, porque envia-os à frente, mas o Senhor os precedeu na ação. Nenhum de nós chega para uma missão ou recebe o empenho da parte da igreja sem que o Senhor já não tenha passado à frente para cuidar de tudo. E esses dias nós recolhemos um pouco mais dessa verdade ao longo do Evangelho de São Marcos. Como o Senhor em tudo o que faz de uma maneira perfeita, porque amando desde sempre, permanece amando e se antecipa no amor. Jamais o Senhor enviaria um seu missionário sem que ele mesmo não estivesse cuidando daqueles que o vão receber. Vejam, quando São Paulo encontra com o Senhor no caminho para Damasco, e acontece então o encontro que vai definir a história de sua vida. São Paulo, marcado por todo aquele episódio, agora cego, vai para casa, ou seja, é acompanhado até uma casa e ali permanece em oração. Enquanto ele está em oração, o Senhor já passou à frente e foi falar a Ananias. Paulo ainda não sabe o que vai ser da vida dele, mas o Senhor já cuidou disso tudo. Ao mesmo tempo, quando o Senhor fala com Ananias, vai até a rua chamada direita e você vai encontrar assim, assim, assim. Ananias coloca diante do Senhor a preocupação acerca de São Paulo. Esse foi o texto de ontem, da primeira leitura, né? Da festa da conversão de São Paulo, que poderia ser escolhido. Estamos falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, esqueci de dar referência, que poderia ter sido a leitura da celebração de ontem, né? Era uma segunda leitura possível, uma segunda opção. Então, quando o Senhor fala com Ananias para ir lá, e Ananias se dispõe a cumprir esse ofício missionário, o Senhor já tinha passado à frente e já estava cuidando de Paulo. Antes de Ananias receber o mandato do Senhor, ou seja, antes de Ananias receber o envio do Senhor, o Senhor já estava cuidando de Paulo. De maneira que Ananias iria se aplicar sobre um serviço, sobre uma missão que o Senhor já tinha passado adiante, já estava dela cuidando. Olha, de que coisa nós vamos ter medo, meu irmão, minha irmã, quando a igreja nos entrega um mandato de obediência, quando nos é dada uma missão pastoral, quando nos é entregue um ofício de serviço, quando precisamos cumprir algo que o nosso sacerdote nos pede na hora de conduzir a coordenação da nossa pastoral, na hora de cumprirmos uma meta que foi estabelecida em conjunto com o nosso coordenador de pastoral, em comunhão com o projeto pastoral da paróquia. Por que não, quando o Senhor nos dá testemunho de que Ele passa adiante, quando o mandato chega até nós, ou seja, quando chega até nós o conhecimento da missão a ser cumprida, o Senhor já passou na frente, o Senhor já está cuidando dela. Ele os enviou nas cidades onde Ele mesmo deveria ir. E o Senhor se antecipou. Por um instante a gente pode ter a imagem, a ideia de que talvez o Senhor, se Ele está mandando a gente lá no lugar onde Ele deveria ir, é porque Ele não vai. Mas não funciona desse jeito. O Senhor passou à nossa frente.
Cada vez que nos chega o mandato, cada vez que temos nas mãos uma obediência, vamos colocar essa palavra, o Senhor já passou à nossa frente e já está cuidando de tudo. Obedecer significa ir ao encontro do Senhor. Cumprir a missão significa ir ao encontro do Senhor. Quando ele diz, pedi operários para a messe, pois a messe é grande, o Senhor já está lá cuidando dessa messe. Ao ouvir o chamado do Senhor que me envia, por um instante eu posso levantar os olhos e ver, nossa, tem muito trabalho para fazer, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? O meu Senhor já está lá. E se Ele está me chamando para ir para lá, é para estar com Ele, para ouvir o que Ele me diz e para fazer o que Ele disser. Eu não tenho que ir para lá inventar o que fazer. Eu não tenho que ir para lá para ver se vai dar certo. Eu vou para estar com o meu Senhor, pois Ele já está cuidando daquilo. Ele me chama para ir onde Ele já está. E se o meu Senhor está ali, eu estarei com Ele. E a nossa alegria será grande, porque estaremos juntos. Mas e todo o sofrimento e dificuldade que possa acontecer, Padre Fábio? Não vou passar sozinho. Você não vai passar sozinho. Não tem um único momento da nossa vida quando nos comprometemos em obedecer e servir ao Senhor naquilo que Ele nos pede, em que passemos sozinhos. Não tem um único momento. Não tem. Não existe essa possibilidade. Porque o Senhor passou à frente e já está cuidando. E como o Rogate nos deixa isso claro, quando é o próprio Senhor, o Senhor da messe, que diz, pedi operários para a messe, aquele que preparou a terra, aquele que lançou a semente, aquele que tem o poder de fazer a semente crescer na terra e a acompanhou, enviando muitos que cuidassem dela, agora diz, a colheita a ser feita é grande, pedi operários. Se ele já cuidou de tudo até aqui, imagina se não vai cuidar do operário quando ele chegar para fazer a colheita. Então, do que você vai ter medo? Vai com alegria. O teu Senhor está ali e te espera. Ele já está cuidando antes da sua chegada. Não há o que temer. O Senhor está contigo, está por ti. Mas isso vale não só, e o padre hoje está falando muito para os padres e para os religiosos, né? Não, isso vale para aquele que está se preparando no caminho do seminário, vale para aquele que está se preparando na vida matrimonial. Não se esqueça, a sua aliança matrimonial consagrada a Deus através do sacramento se torna uma aliança capaz de conter toda a graça necessária para a santificação de vocês dois. Então, o casal que se apresenta diante do sacramento do matrimônio tem em favor deles, para as necessidades pessoais e familiares, todas as graças necessárias ao estado batismal e também a graça de estado, porque vão precisar conduzir uma vida de esposo e de esposa, de pai e mãe. E o Senhor separa por vocês, nas mãos de Maria, todas as graças que são necessárias. Então, quando você pensa que a família vai ser uma caixa de surpresas, porque a cada momento a gente vai precisar descobrir como é, alto lá, o teu Senhor já passou à frente. Em cada uma das partes da promessa que você fez no dia do seu matrimônio, já estavam incluídas as aventuras e desventuras na história da família, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, já estavam todas elas incluídas ali. O teu Senhor, quando te chama a esse compromisso de amor na aliança matrimonial e através da aliança matrimonial, no cuidado, no zelo, na aliança dos vínculos familiares, benditos através do matrimônio,
O Senhor está ali por ti. Por ti. Então não tenha medo. E não tenha medo de tudo na sua vida você levar ao Senhor. Agora, na nossa condição de batizados, de homens e mulheres que receberam o sacramento da vida em Cristo, todo aquele que decide viver com o Senhor e por amor ao Senhor, não se confundirá nessa vida. Nada melhor do que viver para estar nas mãos do Senhor, desejando isso. O Evangelho é medida segura para todos nós. Para todos nós. Por isso, escolhê-lo e escolher o que o Senhor nos pede através do Evangelho é a escolha melhor que uma pessoa pode fazer. O que você escolhe para si? Eu escolho as mesmas coisas que Jesus escolheu. O que você quer para a sua vida? Aquilo que para o meu Senhor é causa de alegria. Mas o que você espera dessa vida? Eu espero que a minha felicidade venha pelas mãos do meu Senhor. E eu não quero buscar nada por mim mesmo, mas buscarei sempre tudo aquilo que lhe possa ser agradável. Assim, São Timóteo e São Tito viveram e ensinaram a todos aqueles filhos de Deus que eles tiveram como ovelhas do rebanho a fazerem o mesmo. E as palavras benditas de São Paulo que instruíram a vida desses dois grandes bispos também foram palavras e são para todos nós palavras de instrução e de vida para que nós possamos perseverar no Senhor. Então agradeçamos hoje esse tesouro que o Senhor nos entregou e olhando de frente para o rogate que hoje o Evangelho nos apresenta, renovemos o nosso compromisso estreito de amor com o Senhor. No mandato que se segue ao rogate, ou melhor, nas instruções que se seguem ao mandato do rogate, nós vemos mais uma vez que nada se perde, a paz não se perde. O cuidado pelas nossas necessidades não há de faltar, mas também é importante que haja o zelo e a prudência da parte daqueles que partem, para que possam não se dispersar no caminho e permanecer sempre fiéis ao compromisso com o Senhor. Caminhamos não para encontrarmos a nossa felicidade, mas para sermos felizes em Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Timóteo e São Tito, pela intercessão de São Paulo Apóstolo e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.